Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o podcast do Oncologia DOR. Sou Gustavo Fraga, diretor médico da Oncologia DOR aqui do Rio. Vamos entrevistar agora o Dr. Marcos Vinícius, nosso diretor regional. Marcos, muito obrigado, parabéns pelo evento. E queria começar sabendo como você vê a evolução desse congresso durante os anos. Tem sido cada vez mais difícil manter? Ou você acha que hoje é uma coisa mais orgânica esse crescimento? Nos últimos 5 anos, a gente passou por algumas coisas que até deixaram a gente um pouco preocupado, como seria a continuidade até da questão presencial, porque a pandemia teve um impacto muito grande. Mas o Congresso, desde a sua criação, ele vem num crescente não só de importância, de visibilidade, mas o número de participantes que acaba frequentando aqui o Congresso. Então, a curiosidade do ponto de vista oncológico, ela vem crescendo. Uma coisa importante que teve, como eu disse, a pandemia foi um ponto impactante muito grande. A gente, naquele momento, trabalhou de maneira híbrida e os grandes sponsors, né, quem realmente ajuda a gente para que faça isso acontecer, é a indústria farmacêutica, e a gente ficou em dúvida se o modelo ia ter alguma evolução ou ia ter alguma regressão daquilo que a gente está fazendo. Mas, surpreendentemente, com a evolução da oncologia, acho que o crescimento da Oncologia DOR especificamente, e toda essa associação que a Rede DOR permite que a gente faça junto com eles, esse crescimento da Rede DOR também nos últimos anos, acho que foi um conjunto de coisas no momento perfeito que acabou ajudando na alavancagem desse congresso. Então a gente sai de um congresso que fazia 1.200, 2.000 visitas, inscrições aqui para atender, para um ano passado de 6.000 inscrições, que para a gente já foi uma surpresa muito grande. Ou tem outros congressos no Brasil que não conseguem atingir esse número de inscritos. E a gente, esse ano, chega em 8.000 inscritos. Assim, então, uma evolução, uma percepção de qualidade daquilo que a gente está integrando. E o Dr. Paulo hoje falou uma coisa muito, muito, muito clara e muito consciente nesse sentido. A gente como companhia, liderada por Dr. Paulo Hoff, a gente teve esse insight de entender que o congresso não deveria ser só para o oncologista. O congresso era para todos aqueles que tinham algum impacto no cuidado do paciente oncológico. Esse é um ponto importante. Eu até acompanhei você conversando bastante com o Dr. Paulo Hoff, buscando as melhores pessoas. Qual foi o critério que vocês usaram para convidar as pessoas e para quem vocês queriam falar durante esse congresso? Gustavo, isso é uma coisa muito difícil, né? Porque são 480 médicos oncologistas no Brasil. Se a gente somar os outros médicos de apoio, a gente chega em 550 médicos, radioterapeuta. Enfim, então é muita gente para a gente poder beneficiar num congresso que são de 2 dias. Então, a gente divide isso em módulos, no maior número de sala possível, mas esse grupo é um grupo que não é tão heterogêneo, é um grupo bem homogêneo na questão de qualidade de informação, até porque a estrutura da oncologia nos últimos anos tem sido desenhada para isso, para ela ter essa equidade de informação e qualificação dos nossos profissionais. Então, o critério não é um critério muito simples de fazer, não. É uma tomada de decisão que não é muito fácil. Então, o que a gente faz para facilitar a vida do Dr. Paulo? Que, no final das contas, a decisão passa por ele, né? A gente faz um mapeamento das pessoas que já participaram como coordenadores, supervisores, palestrantes nos últimos anos, dos assuntos mais comuns, aqueles mais prevalentes, aquilo que a gente pode, de alguma maneira, fazer um giro de pessoas e sugere pessoas que ainda não tiveram naquele momento, dependendo do perfil de cada pessoa. E aí o Dr. Paulo toma a decisão para poder fazer. Naquelas áreas que são únicas, ultra especializadas, a gente tem que não tem muitos profissionais falando daquilo. Por exemplo, a gente tem a parte da intervenção aqui, da eletroporação, que é uma coisa altamente específica, e só tem um hospital nosso em São Paulo que faz. Aliás, no Brasil praticamente é só esse hospital que faz. A gente não tem muita opção, então a gente acaba tratando com aquele especialista naquela área. Mas, ao mesmo tempo, o satélite em volta desse assunto, a gente tenta fazer da mesma forma. Vem quem não participou, quem está mais vinculado àquele profissional, ou quem é uma oportunidade de integração. Então, a gente vai montando, tipo um quebra-cabeça mesmo, mexendo as peças primeiro para poder
atender o maior número de profissionais que trabalham com a gente. Segundo, para também não causar nenhum desconforto nem nada e dar oportunidade para todo mundo poder falar. Ótimo. Não é simples não, tá? Não, eu sei disso. Um resumo técnico operacional aqui, mas que a gente demora mais ou menos aí uns 2, 3 meses para chegar numa decisão clara. Não. É porque a decisão não é só para este evento, né? A gente tem os simpósios das especialidades também, então depende da regional que vai estar, a gente circula as regionais, aí a gente também tenta linkar com os profissionais para dar oportunidade para todo mundo durante o ano de poder estar participando. E até hoje aqui fiquei muito feliz em ver, tem gente de todas as regionais aqui do país inteiro com a gente, mas agora falando um pouquinho do Rio, hoje me chamou a atenção a presença de quantos diretores de hospitais estavam aqui. Um evento como esse acaba impactando muito o que é falado e o que é feito nos hospitais. Como você vê o crescimento desse evento e como você vê como eventos desse tipo vão ter maior integração e impactando também nos hospitais? Acho que isso é a cara da Reddor, né? A Reddor trabalha desta forma. Essa integração das empresas de oncologia, hospitais, Sul-América, como foi falado aqui, está todo mundo dentro da mesma empresa, então isso faz sentido técnico, faz sentido no cuidado, faz sentido na qualidade de atendimento, faz sentido de conhecimento. Então, os diretores estarem aqui presentes, prestigiando o nosso evento, é um sinal do que essa integração está funcionando. Se a gente levanta mais ou menos 10% da ocupação e receita dos hospitais, em média, no Rio de Janeiro, ela passa pelo paciente da oncologia dentro dos nossos hospitais, ou pacientes oncológicos que estão dentro dos hospitais que a gente acompanha de alguma maneira através da navegação. Então, existe um impacto importante também, e alguns hospitais com mais presença, outros com menos presença, dependendo do perfil do hospital, da localidade. Então, você falou em navegação, né? Isso foi bem importante. Aqui tivemos módulos, a equipe toda de navegação aqui falando, a gente vendo que não só do Rio de Janeiro, como de outras regionais, como cresceu esse modelo de navegação. Você pode falar um pouco de como a gente pretende expandir cada vez mais isso, explicar um pouco mais de como isso funciona, não só o modelo de captação, mas o modelo de navegação, levando para a linha de cuidado, melhorando a experiência do paciente? Posso sim, Gustavo. Esse é um projeto que começou aqui no Rio de Janeiro. André Moll, depois com muito apoio do André Guerreiro Wood, que é o diretor de Brasília hoje, que era do Rio de Janeiro e está lá na Regional Brasília, desenharam esse projeto. Quando eu entrei na oncologia, isso estava embrionário, a gente entendeu que isso era uma coisa muito boa, a gente implementou no Rio de Janeiro, com o apoio do Guerreiro Wood e do André, e o resultado inicial foi feito no Quinta Dó, foi muito bom. Foi muito bom do ponto de vista de percepção do doente, da qualidade daquilo que a gente queria entregar, do diagnóstico que a gente podia fazer, onde esse paciente nosso estava passando, ficando e como ele estava sendo tratado. E como a gente podia, de alguma forma, contribuir como oncologia nesse sentido. Então, foi tão efetivo que a gente começou a medir, começou a ver os resultados, e aí ampliou para outro hospital, e aí foi para outra regional, e hoje é um projeto que é nacional, que é um projeto que eu brinco que está sempre em construção. Ele tem uma participação direta de médicos, tem uma participação direta da enfermagem especificamente, que conduzem isso no dia a dia e vão fazendo as melhorias. Apoio de TI importante, apoio os diretores de hospitais entendem isso como uma alavancagem boa no cuidado do paciente. Então, é um projeto que ele está em constante transformação e melhoria. E essa expansão ela é natural, porque cada lugar que a gente entra, a gente vê isso agora já como um pilar importante da oncologia. Então, há 1 ano e meio a gente entrou em Maceió, no hospital que a gente adquiriu, a oncologia estava lá, a gente fez algumas adaptações e uma delas importante foi a entrada da enfermeira navegadora. Qualificou muito a captação do paciente, o entendimento do perfil do paciente oncológico dentro do hospital. Então, as navegadoras elas fazem isso. Elas têm essa função de identificar o paciente, acelerar o cuidado desse paciente, aproximar o paciente do cirurgião, do clínico e do oncologista. Então, elas fazem esse acolhimento, elas fazem esse direcionamento para que o paciente tenha essa linha de cuidado acelerada e se sinta bem acolhido. Ótimo. E fazendo uma pergunta agora, você que estava aqui nessa cadeira a maior parte do tempo, conversou com muita gente aqui, eu queria que você me dissesse ou o assunto mais falado, ou o que você escutou que mais te impactou aqui e que você acha que caiba para esse momento falando
não só de toda a oncologia, mas falando desse momento que a gente está vivendo aqui do nosso congresso? Acho que o sucesso do evento, pela pujança, pela aderência, pela procura, pelo interesse do que está sendo falado e nesse crescente, foi comentado em todas as vezes que a gente parou para conversar com alguém. Desde de um palestrante até o Paulo Hoff, nosso presidente, todo mundo citou a maneira impressionante do número de pessoas que procuraram vir a esse evento. Então, a cidade do Rio de Janeiro já está muito consolidada em relação a isso, mas, mesmo assim, é um número muito considerável. Então, foi um assunto, basicamente, muito importante. E, claro, né, a integração, a benevolência ou beneficência ou a integralidade entre hospital, centro diagnóstico e oncologia, como isso é bom para o paciente. Então, acho que foram as duas coisas que ficaram muito mais faladas aqui. No final, tudo a gente dava uma volta, a gente parava nesses dois assuntos. Como essa integração, ela alavanca o cuidado e melhora o cuidado e garante um ambiente bom para os profissionais trabalharem. Isso depende de liderança, e a gente tem liderança que tem esse olhar. E, da outra forma, essa aceitação, né? Essa validação do Congresso com esse número de pessoas que vieram. Então, é uma forma de mostrar que a gente está no caminho certo. As tomadas de decisões que a gente tem feito, os assuntos são interessantes e acabam trazendo para a gente esse número de pessoas aqui que estão, de alguma forma, contribuindo com o nosso aprendizado e aprendendo também. Então, é uma questão que foi tocada em todos os assuntos, todas as entrevistas, isso daí foi bem, bem claro. Que bom, que legal. Gostaria de te agradecer, parabenizar você, Dr. Paulo Hoff, viu o quanto você se empenhou para que isso aqui acontecesse e conseguiu reunir um grupo fora de série no país, pessoas de mais alto nível e padrão dentro da medicina, não só medicina, multidisciplinar, que foi uma característica importante. Mas realmente parabéns, vi que você, Dr. Paulo Hoff, toda a equipe se empenharam bastante para isso. O evento está sendo um sucesso. Muito obrigado. Eu agradeço, a gente é só um elozinho dessa correia, né? Claro que tem uma força motriz que é o Dr. Paulo puxando a corrente toda, mas de elo em elo a gente vai se unindo e aí a gente consegue construir um negócio maravilhoso desse aqui em grupo sempre. Muito obrigado. Eu te agradeço, Gustavo.